Boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Ágora Espírita, né? Sejam bem-vindos também quem for assistir depois. Hoje a live está sendo produzida pelo eixo de Espiritismo e Meio Ambiente. E para debater o tema de hoje, né, nós temos como tema o lar não é um ambiente tão sagrado para as mulheres e o Espiritismo com isso. Hoje eu terei a honra de dividir essa live com mais três mulheres maravilhosas do Ágora, não é? Que é justamente a Cecília, a Valéria e a Cessa Lima, né? Nós quatro somos do Ágora Espírita, né? Todos somos participantes do Ágora. A Cecília também é educadora espírita e também faz parte do eixo do Espiritismo, Família, Educação, Gênero e Sexualidade. Cessa também participa da Fraternidade Espírita Gamaliel e também é do Ágora Espírita. E a Valéria também é do Centro da Fraternidade Espírita Gamaliel e participa do eixo de Espiritismo, Família, Educação, Gênero e Sexualidade. E aí, eu gostaria de desejar uma boa noite para todos que estão chegando por aqui. Eu gostaria de iniciar as discussões com uma frase, né? Uma frase de Marielle Franco, que foi justamente durante um pronunciamento sobre o Dia Internacional da Mulher, né? Igual ao que nós estamos vivenciando agora, só que há 2 anos atrás, que foi em 2018, quando ela disse a seguinte frase, não foi? Que as rosas da resistência nascem no asfalto. A gente recebe rosas, mas vamos estar com os punhos cerrados falando de nossa existência contra mandos e desmandos que afetam as nossas vidas. E essa fala dela tem total relação com a proposta da live de hoje, né? Hoje sendo considerado o Dia da Mulher, antes de tudo precisa ser um dia de reflexão, de debate, de resistência, de coletividade, de união para a mudança, né? E também de busca por respeito, conquista de direitos para todas as mulheres, não é? E aí a gente sempre enfatiza para todas as mulheres, seja ela negra, indígena, branca, portadora de alguma necessidade especial, trans, travesti, lésbica, cis, né? As que não querem ser mães, as que são mães solos, né? Entre várias outras que compõem a diversidade enquanto mulheres, né? Nessa sociedade. E já se foi esse tempo em que a luta pelos direitos das mulheres só era aceito por um único grupo de mulheres, né? Então, nós somos plurais, e aí escolhemos hoje falar um pouco sobre algumas questões que permeiam lá e afetam as mulheres diariamente. A gente não vai conseguir esgotar todo o assunto, né? Mas nós queremos deixar aquelas sementinhas da reflexão. E por isso eu vou convidar a todos e a todas que se sentirem à vontade, né? Que contribuam no chat com suas falas, com suas vivências, com exemplos, né? Até mesmo porque quando se trata de opressões vivenciadas diariamente, nós temos muito, muito o que falar, não é mesmo? Então, eu queria desejar uma boa noite a todos que foram entrando, a Maria Paz, a Luan Santos, a Alexandre Júnior, a Valquíria, a Marta, a Almi, a Irã, e a todos que vão estar entrando. E aí, para dar início à nossa live, que vai ser um pouco diferente, certo? Eu vou chamar primeiro Cecília, aqui, para a gente poder conversar um pouquinho. E para a gente começar essa conversa, é muito importante que a gente fale um pouco sobre o sistema em que nós estamos inseridas e inseridos enquanto sociedade, né? Por isso, eu queria pedir a Cecília para você falar um pouco o que é o patriarcado. Boa noite a todas e todos. Me desculpem porque a minha câmera do notebook decidiu não funcionar, mas eu vou participar com vocês aí, com a minha voz ao menos, né? Vai ser essa a minha contribuição. Alice, muito obrigada por esse momento. Obrigada, Valéria, Cessa, a todas as mulheres do Ágora, a todas as mulheres do mundo. Esse é um dia especial, não é um dia de comemoração, e sim um dia de reafirmação da necessidade da nossa luta, né? Um dia de agradecimento pelas nossas mulheres que vieram antes da gente, né? Que tiveram várias conquistas, nos deram várias conquistas, e a lembrança de que precisamos continuar nesse processo de luta pelas conquistas que ainda não são nossas, né? Mas, Alice, o patriarcado, ele é o alicerce da nossa sociedade, né? Ele traz uma autoridade
que impõem que o homem é mais importante do que a mulher. Isso em todos os ambientes da nossa sociedade, na casa, com relação ao consumo, nas legislações, com relação à política, à cultura, dentro da casa espírita, né? Em todos os ambientes, os homens são considerados superiores. E o papel da mulher é sempre o papel inferior, ou o papel de coadjuvante, o papel que é destinado para a mulher. E isso afeta tanto homens, os que estão se desconstruindo dessa realidade que a gente vive, né? E principalmente nós mulheres. Nos afeta profissionalmente, nos afeta fisicamente e emocionalmente. E também economicamente. Já já a gente vai discutir um pouquinho sobre como o patriarcado, como a gente consegue perceber ele durante o nosso dia, né, na nossa vivência, e vai ficar bem claro como essa determinação social nos impede, né, até mesmo da gente, mulher, expressar todo o nosso potencial. E é isso. Ô Cecília, já aproveitando essa tua questão, já queria passar para a segunda, né? E te perguntar, né? Como é que a gente pode exemplificar esse patriarcado no nosso dia a dia, essa presença, essa superioridade do homem nesses locais, né? Que nós estamos incluídas. Viu só, Alice? O patriarcado ele vai valorizar sempre o masculino em detrimento do feminino. Então, a gente vai escutar aquela história que o atual presidente falou que mulher tem que ganhar menos porque ela é engravida. Que a ministra da família falou que menina veste rosa e menino veste azul. Esses são exemplos claros da dominação do patriarcado. Por que a mulher tem que ganhar menos porque ela é engravida? Né? Por que menina tem que vestir rosa? Por que existem coisas de menina e coisas de menino? Por que menino tem que vestir azul? Por que as brincadeiras masculinas são sempre relacionadas, quase sempre, à violência, à virilidade, ao prazer? E as brincadeiras relacionadas ao feminino, as meninas, direcionadas para elas, são relacionadas ao cuidar do lar e de filhos e dos outros. E outro exemplo muito claro também é a possibilidade do homem ter o seu happy hour. Por exemplo, se ambos são um casal, por que o homem tem a liberdade do happy hour, a liberdade da pelada com os amigos, né? Enquanto a mulher, e quando se tem filhos, porque as divisões das tarefas do cuidado com a criança e com as atividades domésticas também não são divididas de forma igualitária. Né? Outro exemplo clássico é, na maior parte das vezes, a dominação das finanças na casa. O homem é o coordenador das finanças do ambiente familiar, inclusive, muitas vezes, do dinheiro da mulher. Né? Outro exemplo clássico, os homens eles têm mais cargos de liderança nas empresas e ganham mais do que as mulheres. Né? Os homens têm mais facilidade de conseguir emprego. E agora, aqui em Pernambuco, com a pandemia, saiu uma matéria nos jornais exemplificando o quanto a cara do número de demitidos durante a pandemia é expressivamente feminina. Porque sem as escolas, as crianças vão ficar em casa e quem vai cuidar delas? Né? Então, são essas as dificuldades
que o patriarcado traz, principalmente para nós mulheres, mas também para os homens. Esses que estão percebendo e se desconstruindo também sofrem, né? Que aí também vem a masculinidade tóxica e vários outros fatores. Tem uma colocação, um vídeo que nós, né, que estamos aqui participando da live e um grupo de mulheres do Ágora assistimos esses dias, que é o Emicida, o rapper. Ele é escritor também, né? E num vídeo que eu acho que é a Cláudia Raia, né, Alice? Sim. Que dialoga com ele, e em um dos momentos ele faz uma pergunta que a gente considerou ela muito importante. Eles estão lá discutindo sobre o quanto os homens, devido ao patriarcado, eles impedem que o potencial das mulheres sejam totalmente explorados, né? Ele fala assim: em que momento a gente se transforma numa barreira ao potencial das mulheres que acompanham a nossa existência? E é essa reflexão que eu gostaria que todos nós fizéssemos, né? Principalmente os homens. Em que momento você, homem que está nos escutando, você tolhe o potencial das mulheres que te circundam? Né? E esse exercício de reflexão é muito importante, porque é a partir dele que a gente pode problematizar essa questão e ir destruindo esse patriarcado, né, que só atrapalha o desenvolvimento de nós, mulheres, e de um mundo mais pleno. É isso, Alice. Ô Cecília, você falando desses exemplos, assim, quando eu penso no patriarcado no lar também, eu penso que esse ideal de masculinidade, ele é muito presente na família, né? Quando a gente vê o tratamento diferenciado aos filhos, como se a palavra final fosse aquela do pai, né? Como se o pai fosse o chefe da família, né? As mulheres, elas acabam sendo incentivadas a estarem no domínio dos homens, né? Sendo levadas a acreditar que elas não possuem capacidade de tomar decisões, não é? Muitas vezes as mulheres, elas são consideradas como fracas, tanto física como mentalmente, né? Aquele sexo frágil. E esse sistema patriarcal que a gente vive, ele mata todos os dias, né? Ele julga, isso. Ele faz com que a gente julgue de maneira errada a atitude de mulheres que precisam andar à noite sozinhas, né? E são estupradas. É a mesma sociedade que julga as mães que deixam seu filho para poder ir trabalhar, para seguir alguma carreira profissional, para deixar o filho em casa, para poder seguir a carreira profissional. Ele acaba menosprezando o trabalho intelectual de muitas mulheres, né? Coloca os homens como juízes sociais e líderes intocáveis de situações, né? Então ele está em todo lugar, em todos os setores, em todos os momentos, na família, em todo lugar que a gente imaginar, inclusive nos movimentos religiosos, viu? E a gente precisa estar falando muito do patriarcado, né? Nós precisamos repensar essa sociedade que nós montamos e vivemos, não é? Que é justamente esse sistema patriarcal, tanto hoje como todos os dias. E aí a gente vai dar... Na casa espírita, por exemplo, como em qualquer ambiente, né, da sociedade, a gente consegue perceber claramente o patriarcado. Enquanto a maioria das casas espíritas são coordenadas, tem como dirigentes homens. E se você entrar numa sala de reunião de educadores espíritas, seja da infância, da juventude, você vai encontrar 90% de mulheres, no mínimo. Exato. Né? Mas se você já vai para a educação dos adultos, né, os cursos de formação, você vai encontrar mais homens, porque os homens são mais palestrantes nas casas. Ainda temos poucas mulheres que são palestrantes, né? E se a gente for fazer um recorte maior, mulheres negras,
mulheres indígenas, né, a gente vai ter ainda menos, um número muito menor. Então, é claro, as mulheres são destinadas às ocupações administrativas do centro, a trabalhar na cantina, a trabalhar na livraria, mas as posições de poder e de decisão quase sempre são exclusivas dos homens, né, Exato. dos dirigentes. E para se mudar isso, a gente precisa, no momento, lá na sala da educação infantil, mostrar que homens e mulheres, principalmente para quem tem o entendimento espírita, da doutrina espírita, são seres iguais, né? Então, eles merecem as mesmas oportunidades, né? Espírito não tem sexo, né, gente? Viemos nós quatro aqui, todas as outras mulheres hoje, nosso dia, escolhemos ou não, mas viemos mulheres nessa encarnação. Podemos vir na próxima homens ou mulheres, né? Mas o que tem que ficar claro é que isso tem que mudar. Nós temos todo o potencial para ser usado e explorado ao máximo. E temos que ter oportunidade para isso. Por isso que o dia de hoje, além de ser um dia de comemoração das vitórias que já temos, é um dia de luta por mais oportunidades, por igualdade, né? Eu acho que hoje todas as mulheres têm que se conscientizar com relação a isso, porque o que eu percebi hoje nas mensagens recebidas por felicitações do Dia das Mulheres, que poucas vinham com esse olhar crítico, o olhar de que hoje é um dia de agradecimento, mas dia de luta. Não que a gente não goste de flores, como eu recebi também uma das mensagens, mas a gente quer ter o poder e a possibilidade da luta para conquistar mais espaços, para conquistar diretorias nas casas espíritas, para que os homens façam parte do corpo de educadores espíritas, para que as atividades sejam divididas não por sexo, mas sim por habilidades e por desejos. E que essas habilidades e desejos sejam estimuladas a partir do que o ser deseja, não do que é uma coisa de homem ou uma coisa de mulher, uma coisa de menina e uma coisa de menino. Então, tem que vir da modificações de nós, mulheres adultas, de termos oportunidade de entender o sistema que nos envolve e como ele nos limita, e aí, com essa consciência, mudar essa situação e também já vir lá das crianças, dos jovens, dos que estão em formação, porque eles estão ainda no período de formação, é mais fácil se desconstruir num ser que ainda está em construção, né? Então, vamos nos lembrar que sempre estamos no momento de luta, que todos os nossos direitos foram adquiridos pelas nossas antecessoras ancestrais com muito esforço, com muito suor e lágrimas, e que temos que seguir avante com força, com perseverança e mostrando todo o nosso potencial. E é isso, Alice. Muito obrigada, Cecília. Eu queria desejar uma boa noite para Irã, para Marismar, para Almi, para Penha, Lindenberg, Renato, Yolanda, Zenilda, Gilvan, Edielson, Montavan, Lilian, Marta, Valquíria, Patrícia, Noêmia, Sandra, Ismael, Lilian, Lucilene, Auxiliadora, Sheila,
E a todos que forem entrando, Nina Silva também. Tiveram 2 comentários, um que eu vou falar bem rapidinho antes da gente passar para o próximo tópico para dar continuidade. Um foi de Lindenberg, dizendo: o curioso é que nos grupos mediúnicos que já participei, a grande maioria era médios mulheres, mas ministrando a formação de médios, normalmente se vêem homens. A Sandra colocou o famoso homem palestrinha. E Alexandre colocou: é necessário o engajamento dos homens, se posicionando contra o machismo e o sexismo dentro dos ambientes espíritas. E Marta complementou dizendo que a nossa luta nunca acaba. E para dar continuidade, eu agora Verdade. vou... Só complementar. Os homens são os nossos parceiros nesta luta pelas conquistas que a gente precisa, né? Neste Exato. momento eles estão encarnados homens, mas eles têm que se colocar na posição de nossos parceiros. Exato. Porque a gente precisa deles para desconstruir o patriarcado, que traz muitos benefícios e muitas comodidades para os homens. Então, a gente também precisa do empenho deles, talvez até muito mais do que o empenho feminino, porque a gente precisa que eles saiam da zona de conforto. A gente precisa com que eles releguem os benefícios que são dados a eles através do patriarcado. Exato. E aí, para dar continuidade, eu vou pedir agora para Cessa Lima e Valéria trazerem o próximo tema que vai sendo incluído nesse sistema que vai sendo influenciado por esse sistema patriarcal, que é a maternidade. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite, Valéria. Meninas, é motivo de muita alegria estar sempre com vocês, né? Nós conseguimos nos unir, nos reunir na noite de hoje. E eu vou aproveitar, né, para não perdermos o tempo que o tempo corre. Hoje eu estou mais quietinha porque eu estou com não vou dizer chamada de enxaqueca, não, a crise de sinusite que levou a uma dor de cabeça daquelas que só quem tem sinusite entende. Então, eu estou mais quietinha hoje, vou ficar mais comportadinha. Então, eu vou conversar com Valéria, né, diante do que Cecília nos falou sobre patriarcado. Quando pensamos, assim, no ambiente do lar, nós podemos entender que, diante do que Cecília falou, Valéria, que sendo assim, o patriarcado, você nos fale algo sobre isso, ele afeta o processo da ideia de maternidade, é uma coisa certa, se a gente parar para refletir. Nesse processo, há uma romantização sobre a maternidade por parte da sociedade? Boa noite a todos e todas. César, nesse modelo ideal de mãe, a romantização da maternidade é uma das maiores expectativas relacionadas à mulher, que ainda hoje se tem. É que ela seja mãe. E não é raro olhar-se com piedade para as mulheres que não têm filhos e critica as que não querem tê-los. E existem 2 questões nisso. Primeiro, que nossa sociedade romantiza a maternidade e que a impõe a maternidade para todas as mulheres. Falando primeiramente da maternidade romantizada, nesse ideal de como ser mãe, e nessa maternidade romantizada, existe a ideia de que a mulher nasce sabendo ser mãe, e que ser mãe é fácil. Não se nasce sabendo comer nem andar. Logo, é utópico nascer sabendo ser mãe. Tudo vai se aprendendo. Dentro desse contexto, a romantização não é natural. A mulher não está em determinados momentos feliz sendo mãe, ou falar da maternidade real. Deixar de romantizar a maternidade seria bem melhor, porque aí as mulheres, antes de ter filho, poderiam se preparar, pensando que, ao ter um filho, estará assumindo uma grande responsabilidade. E responsabilidade trazem uma sensação boa de dever cumprido, mas exigem trabalho duro também. Não dá para sempre estar legal, bem disposta, rindo de felicidade, com aquele olhar embevecido das propagandas. A mãe tem que se dar o direito de reclamar,
que está cansada, de saco cheio, sobrecarregada, sem que alguém olhe para ela com um olhar de reprovação do tipo, como assim? Você deveria estar muito feliz por ter um filho. Pode até ser que alguns sintam-se felizes, mas não o tempo todo, porque é cansativo fisicamente e principalmente emocionalmente. Além disso, nesse ideal de como ser mãe, existe o pensamento que toda mãe precisa ter a presença de um homem ao seu lado, e que o único modelo de mãe é a que forma a família tradicional. E que família tradicional é essa? A da mãe que cuida só? E um progenitor, provedor, que diz que ajuda, quando na realidade é um compromisso dele também. Porque não fazemos filhos sozinhos, né? Muitas vezes eles dão só beijinho e brincam quando querem. Isso quando é provedor, porque muitos nem isso. Ah, mas mãe é mãe. Lembre-se que não existe mãe sem pai. E não se cobra do pai ser pai. Há romantismo muito falsificado nisso tudo. E sobre a imposição da maternidade. Há mulheres que se realizam sendo mãe. Outras encaram a maternidade como parte da vida, uma de suas facetas. E ainda há um terceiro grupo que simplesmente não deseja viver a maternidade. Nesse grupo, eu, durante um certo tempo, me enquadrei. Eu nunca pensei no casamento nem na maternidade. Mas ao longo da vida, aconteceu e foi muito bom. Mas nem por isso cortei minhas asas ou me impus outras me indispus de outras coisas. A maternidade é quase uma imposição social na vida de uma mulher. Se você não é mãe aos 30 ou tem um marido e uma casa, você não está inserida socialmente, que chega a ser um absurdo. Muitas mulheres são cobradas pelas famílias a serem mães, e é como se isso fosse o pingo do i e faltasse na vida delas. Senão, ela não é completa. Mas, ao mesmo tempo, quando se é mãe jovem, ser chamada de irresponsável passa a fazer parte da realidade. Ou seja, na vida de uma mulher, nada é 100%. Julgamento é pré-requisito, que a vida nos dá assim que nascemos, juntamente com nossos brincos na orelha e roupinhas rosa ao sair da maternidade nos braços de nossas mães. Eu nunca concordei com isso. Não quis saber sexo dos meus, não fiz questão por quartinhos rosas ou azul, até porque fosse de gosto, tudo seria vermelho. Mas existe uma gama de cores, sabiam disso? Fiz um verde clarinho e tive uma menina. Fiz um verde amarelinho e tive uma menina. A maternidade, como bem sabe toda mãe, apesar de compensadora, não é fácil. Exige, entre muitas outras coisas, dedicação e abdicação da própria independência. E nem todas as mulheres estão preparadas ou desejam encarar essa tarefa. Assim como nem todas as mulheres querem casar. E está tudo certo. Como eu disse anteriormente, eu nunca pensei nisso. E aconteceu e foi prazeroso. Mas me proporcionei a viver todas as minhas facetas, como mulher, como mãe, com trabalho. E posso falar que não estive inserida no contexto da mãe que cuida, que educa sozinha. Éramos parceiros. Sempre tudo foi bem dividido. E aquilo que eu quis fazer sozinha não foi por imposição, foi por vontade própria. Mas havia uma divisão e outra parte. E é assim que deve funcionar. Os dois têm que ser pais e mães e cuidar de tudo. O mais importante é que a mulher tenha condições de escolher quando e se quer ter filhos. E ela só poderá fazer essa opção se pensar em si, na vida que deseja levar. Portanto, é preciso acabar com a ideia de que a mulher é apenas um veículo que serve para trazer vida ao planeta e cuidar dos outros de modo incondicional. Caso contrário, o resultado será frustração, porque ter ou não ter filhos traz consequências boas e difíceis. E é a mulher que terá de encará-la. Portanto, essa decisão cabe a ela. É importante ter acesso à informação para não repetir o sistema. Precisamos estar atentos para as questões que as mulheres que são mães nascem nesse sistema patriarcal que a Cecília nos explicou. E a tendência é que muitas vezes também reproduzam o mesmo sistema na criação dos filhos.
ensinando desde pequenos valores socialmente definidos como o que é masculino e feminino. Como exemplo, quando dizem quais são os brinquedos de menina e de meninos, quando se determina as brincadeiras. Eu, por experiência, nunca limitei brinquedos e brincadeiras, nem o que menina ou menino pode ou não. Nasceram completos fisicamente, portanto, podiam tudo e tinham direitos e obrigações. Então, dentro desse direito e obrigações, desde a brincadeira até os afazeres de casa, eduquei-os fazendo tudo e sabendo que isso não afetava nem ser feminino, nem masculino. Por isso, precisamos alertar ainda mais mulheres sobre algumas pequenas ações que podem contribuir na educação que mantém este sistema patriarcal. E não cabe só a nós desfazer a ideia desse sistema patriarcal. Como o Alexandre mencionou aí, é também o papel do homem. Então, a partir do masculino e feminino, casal, seja como for, aqueles que decidem educar uma criança, gerada, se ou não, que tem que educar para acabar com essa ideia, tanto do patriarcado, do machismo e dessa romantização de ser mãe, da supermulher. Não somos supermulher, como não existe super-homem. Estamos todos em níveis iguais. A única coisa que nos diferenciam são esse sexo feminino ou masculino. E isso independe de gênero. Não existe essa romantização nem da maternidade, nem do que preciso de alguém para me completar e para ser feliz. Eu nasci completa. Eu não preciso que ninguém. Eu preciso de alguém que me transborde. Temos que entender e ensinar, não só os filhos, mas aqueles a quem a gente possa ter contato, de amigos, de filhos de coração, de sobrinhos. Precisamos aprender a ser feliz para poder ser feliz pátria. Senão, não vai funcionar. Você não vai conseguir ser feliz com ninguém se você não for feliz. Você não vai conseguir educar filhos se você não educar pessoas. E dentro disso, aproveitando tudo isso, né, estou com a palavra, não devemos considerar que a maternidade... Valéria. Oi. Deixa eu tocar no item que você falou, que eu achei interessante. A gente não assim, não deixar faltar. Eu acho que você trouxe, eu até gostei quando você tocou nisso antes, né, na nossa preparação para o dia de hoje. Veja só, existe uma necessidade real, a gente já entende, da desconstrução, né, dessa reprodução da ideia dos conceitos prontos para cada vivência da mulher, cada experiência, voltando-se para a questão do patriarcado. A gente sabe que existem vários tipos de família, porque existem vários tipos de pessoas, porque existem várias realidades, né? Então, a gente sempre fala que precisamos desconstruir, que a ideia de família, essa família tradicional, que a gente não consegue ver, a gente que é mulher, que experimenta, né? E que vivencia, vendo outras experiências também, a gente vê que a família tradicional é a mulher trabalhando, deixando os filhos em casa, talvez com outra mulher, sua mãe, a avó, que também vive só, porque o homem também se desligou dela, então a filha já tem filho, já é mãe solo, etc. E tal. E existe também pessoas que nem querem ter filhos, porque elas nem querem formar família. E você tinha trazido alguma coisa para a gente, falando é uma coisa que eu sabia que existia e não tinha visto um estudo com o termo, né, que é a sologamia, não é isso, Valéria? Só que assim, a sologamia, ela está inserida dentro de um casamento consigo mesmo. O termo de querer viver só sem filhos, ele é um termo em inglês
e eu não lembro bem o nome. Sologamia, ele está mais inserido no contexto você casar consigo mesmo. E dentro disso, você opta por não ter filhos também. Mas isso não quer dizer que vá viver em solidão, como também no outro contexto, não. Né? Mas é a opção de você viver só, de você não construir família, de você casar consigo mesmo e ser feliz. Então, é um direito nosso, né, Valéria? É um direito nosso, é um direito nosso. E esse termo da sologamia, ultimamente, ele também tem acontecido com os homens, e está tudo certo. É um direito de todas as pessoas. Ninguém é obrigado a casar, ninguém é obrigado a ter filhos, ninguém nasce sabendo nada, ninguém é obrigado a saber cozinhar, a cuidar de filhos. Como eu disse no início, a partir do momento que não nascemos sabendo comer nem andar, até para quando a criança nasce, quando a gente está com o bebê, para nós que já fomos mães, para ele pegar o seio para mamar, é difícil? Como é que daí como se romantizou essa história, se perpetua essa história de que a mulher nasce sabendo ser mãe? Se a gente não nasce nem sabendo comer. E aí, eu não sei de onde partiu tudo isso. Isso foi se perpetuando. Hoje não deveria mais nem se pensar, porque não é que antes não se pensasse, mas com a evolução, com o estudo, com essas independências, com o pensar muito mais, é utópico esse pensamento. É utópico esse pensamento. O homem pode até não ser mãe, mas ele pode ser um pai muito melhor do que algumas mães. Tem algumas mulheres que têm filho quem cuidam dos seus maridos. E tá tudo certo do mesmo jeito. A minha filha decidiu que não quer ter filho. E qual é o problema nisso? É a vida dela, é o que ela quer, e para a vida não tem problema nenhum. O importante é, como eu falei no final, é estarmos, é sermos felizes. E ser felizinho. Esse é o ponto. Todas as pessoas, todo ser humano precisa descobrir. A questão, eu acho que dessa união, dessa maternidade, desse casamento, a gente viu muito isso agora na pandemia, é que as pessoas não conseguem viver nem consigo mesmo. E aí, coloca essa necessidade de um marido, de um filho, e continua infeliz. Quando descobrirmos que a gente pode ser feliz sozinha, que você só vai conseguir ser feliz com alguém e realizar tudo o que você quer, bem, sendo feliz sozinha. E aí todo o resto vai se abrir em leque. Tudo depende de como a gente conduz a nossa vida. Pois bem, dê seguimento, amiga. Aproveitando, né, que eu estou com a palavra, não devemos considerar que a maternidade romantizada pelo patriarcado exige tanto ou mais da força física feminina como qualquer outro trabalho. E Cessa, nos fale você agora sobre as dinâmicas da relação da mulher com o trabalho. Eita! Vamos lá, né? A palavra é sua agora. A gente sabe que quando se fala de trabalho, normalmente se considera o trabalho, né, a força laboral, que a gente vende e é remunerado, né, e é remunerada. E quando, na realidade, quando a gente até mora só, a gente tem um trabalhão dentro de casa, né, Valéria? A Valéria estava até falando um dia desse sobre isso. Então, vejam só, é muito comum se cometer o equívoco de cometer a injustiça, de dizer que você não trabalha não, e a mulher tem 2, 3 filhos, ou um, sabe? E tá ali, ó, dando conta de tudo. Então, quem passa um dia em casa, perto de uma mãe, com 1, 2 crianças, para e pensa, como é que tu dá conta sozinha? Porque essa história da romantização da maternidade, né, é muito prático você dizer, mas você minimizar, ir lá, contribuir, não é muito comum. Que é muito bonito ser mãe, como os meninos estão bonitos, como os meninos estão limpinhos. A gente tem um pouco disso.
enfeitar, quando na realidade, para a sociedade, o trabalho, considerado trabalho, é apenas o externo do lar. O que é realizado, né, fora de casa e que a gente recebe um dinheiro por isso. E enquanto muitas vezes esse trabalho doméstico nem é considerado trabalho, gente. Então você lava, você cozinha, você cuida de menino, tem toda a atenção para, principalmente criança pequena, né, para terminar a noite com as crianças vivas. Oh. Criança pequena dá trabalho, né, sobem tudo e etc. Então, para essas mulheres que trabalham fora do lar, nós sabemos que a participação delas é muito expressiva no mercado de trabalho, claro, e alguns direitos tenham sido concedidos, embora, né, algumas pessoas se inquietem e andem falando em desconstrução de direitos, em desmonte, né, de direitos já adquiridos. Direito, eu digo que a luta de direito, com relação ao direito adquirido é para ampliação do direito, nunca para retirada de direitos. Mas eu não sei o que é que deu aí, girar alguma chave que estão querendo andar para trás, retroceder. E retroceder em direitos já garantidos é um dos crimes mais desumanos, porque o que existe foi fruto de luta, foi fruto de conquista e foi fruto de estudos que se percebeu necessidades físicas, necessidades para a saúde mental, né, e para a sobrevivência como um todo, né, então para o bem-estar da sociedade. E esses direitos adquiridos, eles estavam contribuindo para a formação de uma sociedade mais igualitária. Aí vem hoje as ideias de desconstrução de direitos. Então, esses preconceitos e desafios enfrentados diariamente são comuns às mulheres. As mulheres precisam lidar com situações de desigualdade de salário, onde homem ganha mais do que a mulher e fazem a mesma coisa. Né? Eu não vou dizer que a mulher faz com mais qualidade, mas em algumas situações até isso pode acontecer. Ela tem a questão do assédio no ambiente do trabalho. O assédio realmente é físico, sexual, onde é importunada nesse sentido. Tem o assédio moral, onde é chamado de, muitas vezes é chamada de inferior na qualidade da produção do seu serviço, quando isso é apenas perseguição pelo cargo, né, pela situação qualquer. E a gente não pode esquecer dessa questão toda que leva muitas vezes até a conflitos pessoais, a falta de estímulo, a baixa autoestima, né? Então, assim, com essas várias jornadas de trabalho também, né, que muitas vezes a mulher precisa realizar, e as dificuldades que é ocupar cargos de liderança, entre outras questões. Então, a mulher no trabalho, ela sofre situações que mexem com o emocional. Uma coisa que eu sempre paro quando eu reflito temas como esse, que alguém pode questionar: para que espírita está falando disso? Eu quero falar de amor. Eu só ouvi sobre amor até agora, na noite de hoje. A vida é só amor. Eu só ouvi sobre amor, porque quando a gente está falando do respeito ao espírito encarnado na condição, no corpo feminino, e a gente está falando de valorização desse ser, eu estou falando de amor. Quando eu estou falando de justiça social, eu estou falando de amor. Quando eu estou falando de direito e igualdade, eu estou falando de amor. Então, não está fugindo em nada ao que a doutrina nos oferta, né? A nossa discussão. E é com esse sentimento que a gente reforça que essa mulher da qual eu estou falando é a mulher que frequenta a casa espírita. É a mulher que trabalha na casa espírita, que muitas vezes está com a cabeça... Meu pai diria assim, quando a gente está super preocupado, né?
Aí tô com a cabeça lá em cima. Meu pai dizia assim, ela tá com a cabeça tão alta que o urubu não alcança. O urubu voa alto, né? Então, assim, com a cabeça tão alta, a mente tá tão alta que o urubu não alcança. Imagine como esse pensamento está preocupado, né? Está tenso. Essa mulher que chega a casa para exercer algumas atividades, muitas vezes está reprimida, oprimida, sofrendo. E a gente, como é que trata essa mulher? Né? E essa casa, como é que trata essa mulher? Ela tem que ir lá e cumprir as obrigações dela. A gente nem sabe o que ela está passando, porque ali não é lugar de falar sobre isso, né? Porque ali não é lugar de acolher com relação a assédio no ambiente de trabalho, seja ele físico ou moral. Então, são muitas as mulheres que foram ou ainda são vítimas desse assédio no local de trabalho, né? Então, desde as nossas ancestrais, né, as nossas precursoras, outras mulheres que não têm ligação familiar conosco, mas que também passaram por dificuldades para poder estarmos nós hoje em vários espaços de trabalho, termos direito, porque é muito fácil, como mulher ou como homem, questionar os espaços que estão abertos para a mulher, basta que ela estude e alcance. Nunca foi assim, né? Muito pelo contrário. Fizeram achei muito, muito, muito bom, muito rico, muito interessante. Fizeram uma imagem com a vice-presidente eleita agora dos Estados Unidos e uma tabela com as fotos dos presidentes de lá. E cada ano que houve mudança, fato histórico, né, legal, que fez um marco legal na história, colocaram que ela é aquela mulher que hoje é vice-presidenta, o que é que ela estaria vivendo, se fosse no ano tal. E tinha a foto do presidente. Aí saíram circulando os anos com esses marcos históricos. Aí tinha um que era assim, aqui ela não, porque ela é uma mulher negra, então ela não usaria o ônibus de brancos para transporte. Aqui ela não votaria, aqui ela não teria direito a trabalhar, aqui até que chegou o ano atual que ela se tornou vice-presidente dos Estados Unidos. E isso é muito importante a gente lembrar, porque o que se tem hoje foi fruto de lutas. Luta não quer dizer murro, briga, afronta física, embate físico, porque algumas pessoas se chocam com a palavra luta por não participar de movimentos que usam o termo, e a gente sempre diz, somos de luta, não somos de guerra. São assuntos diferentes. Então, ser de luta é você discutir e desejar e fazer o possível para contribuir pelo bem-estar seu, do próximo, da próxima e da sociedade como um todo. Então, é sempre importante a gente lembrar que em situações como essa de assédio, né, é recomendado o quê? Ligar 180. A gente tem coragem de dizer isso a alguém dentro da casa espírita? Faça uma ligação para o 180. Denuncie para a Central de Atendimento à Mulher. Seja orientada de qual é o setor que você deve procurar, qual é o órgão, para você se livrar dessa opressão. Então, ouvir a mulher, aprender quais são os caminhos que ela pode ir buscar ajuda e compartilhar essas experiências. Eu acho que são ações válidas e que podem servir como ajuda. Então, são situações difíceis que muitas vezes levam a adoecer, a depressão, a desistir do mercado de trabalho, do estudo e etc. Então, está na hora da gente repensar o nosso papel nessa sociedade, né? Como a gente pode fazer para ajudar a diminuir esse sofrimento. E isso está na doutrina espírita, só está. Né? Quando se fala em fraternidade, em solidariedade, quando se fala em justiça social, a gente vai ver a lei de igualdade no Livro dos Espíritos, e a gente vai encontrar respostas que talvez a gente se choque com onde é que eu estava que eu não tinha lido isso antes. E eu estava romantizando o papel do espírito que nasceu como mulher. Então, tudo são flores. Gente, eu lembro que eu disse isso uma vez ao meu filho.
às vezes você pensa que mãe tem resposta para tudo. Só que mãe é gente como você. Mãe tem dúvidas, tem medos, tem erros e acertos, porque todos nós somos espíritos. Então, eu não tenho resposta para essa sua questão. É uma decisão e é uma escolha e é uma solução que você vai ter que dar sozinho. Porque realmente aí é o seu crescimento. Porque a mãe não é essa super-heroína que Valéria falou, né? Então, eu acho que é isso, Valéria. De jeito nenhum. Eu ainda teria uma pergunta para você, mas eu acho que muita coisa você já contemplou dentro do que você disse. Mas mesmo assim, se você tiver mais alguma coisa a acrescentar nessas diversas jornadas da mulher. Eu gostei de diversas jornadas, porque não é jornada dupla, nem é jornada tripla, não. Porque se a gente prestar atenção, a mulher tem mais de um emprego, a mulher tem os filhos, a mulher tem porque casa é uma coisa e filhos é outra, viu, gente? Então, quem romantiza a maternidade, eu não sei se teve filho com uma mãe morando em casa, se teve filho tendo dinheiro para pagar alguém para tomar conta da casa, para ela ficar com as crianças, ou para tomar conta das crianças para ela ficar com a casa. Eu não sei quem romantiza a maternidade, cada um viveu a sua história. Eu só posso dizer o seguinte, chegou a hora da gente parar, refletir e lembrar que, de fato, casa é uma coisa e filho é outra. São duas demandas que exigem muito e, às vezes, as duas estão juntas. Então, a gente tem a maternidade, a casa, a gente tem o trabalho externo, que, às vezes, não é um só, a gente tira pelo pessoal da saúde, né? Professor, que, para poder dar conta de todas as suas despesas, muitas vezes é obrigado a ter 2, 3 empregos. Aí, quando chega em casa, às vezes tem que deixar a comida pronta, tem que saber a situação dos filhos, tem que administrar tudo, ainda tem o marido que cobra. E algumas coisas, quando ele não tem a compreensão e é solidário, e isso faz com que a gente cometa injustiças, né? A gente acha que é bom ter 2, 3 empregos, é uma pessoa de sorte. Ela está fazendo aquilo para poder não ver faltar. E isso, às vezes, tem um preço. Quem assistiu aquele filme de Regina Casé, que horas ela volta? Eu conheço uma pessoa que vive aquela realidade. É você vender a sua maternidade para criar filhos dos outros, ou necessariamente, onde você vai trabalhar nem tem filhos, passa 15, 30, 60 dias fora de casa para ter uma folga de 2 dias e depois voltar. Então, você vende a sua maternidade, se afasta da sua família para garantir que não falte o sustento naquela casa que não tem um pai presente. O trabalhador para suprir as necessidades materiais. Então, essa mulher, ela faz feliz? Não, ela faz porque ela precisa pôr o alimento dentro de casa. Então, quando a gente se refere a essa jornadas, né, de trabalho da mulher, vamos aumentar um pouquinho, gente? Vamos lembrar que essa mesma mulher que faz tudo isso que eu falei, ela ainda vai para o centro espírita. Ser médium, trabalhar na sopa, trabalhar na evangelização infantil, trabalhar na palestra, trabalhar na divulgação, né? Na divulgação, trabalhar... Campanha do quilo, atendimento, campanha do quilo, atendimento na portaria. Atendimento fraterno, não importa. Ela ainda vai cumprir tarefas com as quais ela se compromete na casa espírita. Então, eu chamo uma certa atenção para isso, porque a gente, quando romantiza muito, a gente tira o direito dessa pessoa nascida, né, como mulher, porque eu digo nascida como mulher, porque a gente nunca vai falar de mulher ou falar de homem, esquecendo que somos espíritos. Não podemos esquecer isso. Estamos no corpo de carne feminino, ou no corpo de carne masculino. E isso ainda vai ser discutido outras coisas em outro debate. Mas o que queremos dizer é o seguinte: não existe a mulher é assim, o homem é assim. Não existe. Essa romantização foi feita com interesses por trás disso. Então, nós somos espíritos e precisamos aprender a ser justos, independente do corpo. Então,
a exploração da mulher se dá porque a gente ignora isso e romantiza o ser mulher. E como eu disse ao meu filho, não há diferença entre eu e ele. Os medos dele são os meus. Os medos seus que estão nos ouvindo são os meus. Porque somos gente. Porque somos gente. Então, nessa jornada de trabalho e casa, vamos lembrar da Covid-19 e do isolamento social e do trabalho home office. As mulheres de academia, elas reduziram e muito a produção acadêmica. O que significa isso? Dentro de casa não existe o respeito. Lembra aquilo que foi falado lá no início, Cecília, do Emicida, falando como nós, parar para refletir, como nós homens fazemos uma trave no desenvolvimento da mulher. Em que momento a gente é capaz de fazer isso? Essas mulheres que estão home office, elas estão sendo respeitadas no momento que ela para trabalhar, ou vem pedindo a ela informação sobre a comida, sobre a roupa, sobre a conta de água de luz se foi paga, sobre isso, sobre aquilo. Ou deu-se a essa mulher da tua família, da tua casa, o direito de se isolar e trabalhar sossegada. Então, eu vi uma nota lançada pela Associação dos Estudantes de Serviço Social, se dizendo contra as universidades que estavam mantendo, mesmo que de forma virtual, estavam mantendo as aulas. Porque para as mulheres que estavam estudantes, que estão estudantes, essa questão estava pesando muito, além de que em casa ela estava cuidando de pessoas doentes, ela estava com diversas ocupações que impediam ela de dar conta de seus estudos. Vejam as limitações. E sendo assim, a gente precisa cometer esse momento de parar, refletir e ver como é que a gente está fazendo. Porque já existe a desigualdade social, já existe a desigualdade salarial, já existe a questão da maternidade, que realmente vai pedir da mulher, na realidade, que ela trate sobre isso, mas ela não vai ter coragem. Porque há uma insegurança, e grande parte, muitas mulheres não falam sobre isso, por quê? Porque ela pode perder o emprego, mas ela precisa desse salário para poder dar justamente comida aos filhos. Então, vai ter um momento que ela tem que escolher. E na hora que a mulher vai escolher, ela escolhe o trabalho ou os filhos. Em sua maioria, a gente sabe a resposta. Então... Nesse ponto, César, eu posso te contribuir com alguma coisa. Como eu disse, né, eu não tinha pretensão e sonhos, não fui aquela garota romantizada, embora, mesmo que fosse na minha época, o sonho do casamento nem da maternidade. Ao longo do caminho aconteceu. E depois de alguns anos de casada, quando eu decidi ter filho, foi uma escolha. Mas eu fiz essa escolha ciente de que eu também iria abrir mão do meu trabalho, para justamente não deixar filhos na mão de ninguém. Assim. Só que para quem estava acostumado a trabalhar, um ano, como a gente diz no popular, eu estava de cabelo em pé, subindo pelas paredes. E aí arrumei uma nova profissão, me tornei fotógrafa, porque me dava a condição de estar em casa durante o dia, né? E à noite deixar praticamente dormindo para ir trabalhar. E mesmo assim, pela família mais ainda, fui muito estigmatizada, porque tu vai sair de noite para trabalhar. Né? Tu vai estar andando na madrugada. Eu vou encerrar fazendo só duas colocações. Uma são os dados do Fórum Econômico Mundial, que ele concluiu que a igualdade de gênero só vai acontecer se continuarmos na evolução pelos direitos das mulheres. Em 2095. E mais, viu? A discrepância falando de participação econômica e oportunidades femininas chega a 60% ou mais. Quer mais um dado que pareça surreal? No ranking de igualdade de salários, o Brasil é penúltimo entre todos os países das Américas.
perdendo só para quem? Para o Chile, que ocupa o 124º lugar, de 142 países avaliados. Então, como a gente deve se portar, então? Como é que a gente deve entender que isso deve acontecer? Como é que nós, espíritas, somos bonzinhos, lindos e maravilhosos, podemos entender como é que a gente vai conseguir alcançar, entender essa questão de justiça social, de igualdade entre homem e mulher. Não precisa quebrar muito a cabeça, não. Vai lá da questão 817 do Livro dos Espíritos, e lá você vai encontrar igualdade dos direitos da mulher. Aí você vai encontrar lá perguntas como: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Você vai encontrar a pergunta como: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Aí eu acho lindo: do predomínio injusto e cruel sobre ela assumiu o homem. Resultado das injustiças sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Aí a pessoa vem dizer que não tem, falando sobre feminismo no Livro dos Espíritos, que a doutrina espírita não tem nada a ver com isso. Aí Kardec fez outra pergunta, a terceira aqui, já na 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens serem iguais perante a lei humana? Aí vem uma resposta muito linda, dizendo assim: o primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereis que vos fizessem. Detalhe: você é a mulher de amanhã. Se você não foi a mulher de ontem, será a mulher de amanhã. Porque a gente não precisa experimentar, né, em diversas situações para poder evoluir? Então, como é que fica? Como é que vai ficar? Que leis tu defendesse hoje e amanhã tu vai precisar usufruir dela? Já parou para pensar nisso? Então, tu que educa teu homem, né, para ser um machista, tu que como homem defende as ideias machistas. Então, tu já paraste para pensar que as leis que tu estás defendendo, essa desconstrução de direitos já garantidos, vai te prejudicar amanhã? Né? Então, é um caso a se refletir e é isso. Obrigada, Cécia. Obrigada, Valéria. A gente vai dar continuidade aqui, Cecília. Isso, Alice, agora a gente quer te escutar. Eu queria saber, Alice, diante dos contextos falados anteriormente por Cissa e por Valéria, a gente vê que existem inúmeros tipos de violência que nós, mulheres, somos expostas, né? E aí eu queria saber um pouquinho já, assim, para linkar o assunto da nossa live, eu queria que você falasse para a gente sobre as violências sofridas pelas mulheres no ambiente doméstico. Certo, Cecília. Eu acho que, diante desse contexto muito bem trazido por você, por Cécia, por Valéria, né, a gente não poderia deixar, né, de falar dessa influência do patriarcado, né, a influência dele no lar, né. E aí a gente precisa entrar nessa temática que é a violência doméstica. E segundo a Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral ou patrimonial. E informar as pessoas sobre essas várias violências domésticas que estão presentes no nosso cotidiano é muito necessário para que a gente possa libertar mais pessoas desses ciclos, para que possamos ter apoio quando formos vítimas e também para que a gente saiba apoiar quando nos depararmos diante de situações como essas, né? E como nunca é demais falar que a violência doméstica ela não se resume apenas à agressão física, né? Ela também se trata do isolamento, né? A partir do momento que você proíbe alguém de estudar, de viajar, de falar com os amigos e com os parentes, e muitas vezes isso vem de uma maneira muito romantizada, muito baseada na questão do ciúme, na questão da insegurança, e vem com aquele discurso de que, estou cuidando de você, mas na verdade está isolando aquela pessoa, no caso aquela mulher, não é?
proibindo de fazer as coisas. A questão da vigilância constante, do constrangimento, de distorcer ou omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória, sobre a sua sanidade. A questão, como vocês citaram anteriormente, de controlar o dinheiro, né? De causar danos propositais a objetos das mulheres ou ao que ela goste. E aí, tudo isso vai se encaminhando para outras ações, né, que ainda são mais violentas, né? Como, por exemplo, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causem desconforto ou repulsa para ela, a questão do espancamento, de atirar objetos, né, forçar o matrimônio, ou forçar uma gravidez, né? A questão da tortura, das agressões, e a gente chega até o feminicídio, né? Entre várias e várias outras ações que estão incluídas como violência doméstica e familiar. Então, que a gente possa olhar para essas situações e, ao invés de procurar motivos para culpar a mulher violentada, que a gente possa recriminar os amigos, os familiares que fazem isso, né? Sabemos que, em sua maioria, são feitos por homens, né? E isso é muito bem justificado pelo sistema patriarcal que a nossa sociedade está inserida, né? Então, que a gente possa repensar também, como vocês citaram anteriormente, o que a gente acredita no amor, né? Esse amor que foi criado no sistema patriarcal, esse amor do lar, né? O amor, ele vai doer, ele vai te torturar psicologicamente, ele vai te matar, ele vai te violentar, né? Nós precisamos repensar esses ideais construídos baseados no patriarcado, né? Onde os homens eles podem tudo e as mulheres elas se tornam um objeto de pertencimento a eles, sem identidade, sem poder de escolhas e que são eternamente subservientes. Se a gente for pegar a primeira quinzena de 2021, ao menos 50 mulheres foram assassinadas em crimes tipificados como feminicídio. Se a gente for calcular isso, é uma média de 4 a cada 24 horas. E se a gente somar as tentativas, né, que tiveram, a quantidade ainda sobe mais, que foram 76 vítimas de ódio baseado em gênero, né? Já existem alguns estudos que nos mostram que nós poderíamos considerar uma pandemia ou uma epidemia de tantos casos, né, de feminicídio que nós temos atualmente, anualmente e historicamente, né? Isso daí não pode ser naturalizado. Nenhum tipo de violência contra a mulher pode continuar sendo naturalizado. Nós temos que mudar. E como vocês mesmos trouxeram na questão do lado da maternidade, com essa pandemia de Covid-19, a gente está vendo que está aumentando a quantidade de violência doméstica, né? Então, nós precisamos atuar diante dessa realidade, tanto como indivíduo, como coletivo e como espíritas, né? Que nós escolhemos ser. É isso, Verdade, Alice. As suas colocações foram muito boas, né? Muito importantes. Alice, eu queria saber, com essa situação, né, que a gente está vivendo, principalmente agora, que a pandemia expôs de forma tão latente, tão expressiva, a violência que algumas vezes era disfarçada, né? Como é que a gente pode contribuir para ajudar diante dessa realidade que a gente já vivia e que agora está exacerbada devido à pandemia? Como a gente pode contribuir como indivíduos, como coletivo e também como movimento espírita? Sim, então, eu acho que, em primeiro lugar, acho que quando a gente fala de violência doméstica, ou até mesmo de outras violências que estão no nosso cotidiano, né, eu gostaria de falar inicialmente sobre rede de apoio. A gente precisa ser rede de apoio para o próximo, né? Ou seja, nós precisamos ser pessoas em que as mulheres que estão sendo violentadas, elas possam contar, né? Ser rede de apoio é estar atento ou atenta ao que tem acontecido com as mulheres ao seu redor e não naturalizar atitudes que violentam as mulheres. É buscar conhecer mais sobre o assunto, é atuar de uma maneira ativa, seja conversando, seja dando apoio às mulheres, seja falando com o autor da violência, sem, como eu falei anteriormente, sem passar o famoso pano, né, porque é um amigo ou familiar, ou querer diminuir a atitude errada da pessoa, né. Então, a gente também tem que lembrar que, muitas vezes, quando uma mulher ela consegue falar o que ela está passando, o que ela está sentindo, as próprias pessoas ao redor, muitas vezes, descredibilizam o que está sendo falado para aquela mulher, duvidam, questionam em excesso, e essas mulheres, muitas vezes, elas são taxadas de loucas, de ciumentas, de exageradas, e você ser rede de apoio é você saber acolher, né? E pensando ainda na questão da violência doméstica, é necessário a gente ter em mente que, muitas vezes, essas mulheres que estão sendo vítimas, elas estão
elas se veem sozinhas, elas se veem abaladas psicologicamente, não é? Muitas vezes estão naquele local ainda por conta de dependência financeira, por causa de dependência relacionada aos filhos, ou até mesmo dependência psicológica após vivenciar tantos momentos de violência com aquele relacionamento, não é? E a gente tem que lembrar que toda mulher, ela deve ter o direito de poder sair de uma relação. Né? Toda mulher, ela deve ter o direito e a vivência de não ser maltratada de nenhuma forma de violência. E aqui no Brasil, atualmente, nós temos, como você citou, a Central de Atendimento à Mulher, né, que é para você ligar para o 180, que lá eles prestam uma escuta e uma acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. Né? Quando você liga, o serviço ele registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher, tanto aos órgãos competentes. Também ele pega reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento, e a gente também precisa atuar nessa questão, né, para trazer melhoria para esses sistemas, não é? O serviço, também quando você liga para o 180, eles também fornecem informações sobre direitos das mulheres, como também locais de atendimentos mais próximos e apropriados para cada caso. Nós atualmente também temos a Lei Maria da Penha, né, que o principal objetivo dela é estipular a punição adequada, né, coibir atos de violência doméstica contra a mulher. Nós temos agora as delegacias das mulheres, as varas das mulheres, e a gente precisa fazer com que mais mulheres conheçam seus direitos e também cobrar melhoria desses ambientes, em leis, em órgãos, né. A gente sabe que ainda existe dificuldade de acesso, por exemplo, para as mulheres indígenas, né, além da distância do local onde elas residem para as delegacias ou pontos de atendimento, ainda existe a barreira do idioma, então tem que trazer uma maior acessibilidade quando a gente trata da mulher indígena. As mulheres trans e travestis ainda passam, né, por barreiras para serem atendidas como mulheres e nesses locais, né, entre várias outras barreiras que existem para os variados tipos de mulheres da nossa sociedade. Então, que a gente, novamente, vou repetir, que a gente cobre melhorias, né, para que as políticas elas sejam mais efetivas e inclusivas. E outra questão que eu gostaria de mencionar, que é a questão dos locais religiosos, né? E mais especificamente algumas casas espíritas. Eu não sei se alguém já ouviu, mas eu já ouvi muito, que centro é local de falar de amor e não de caminhar mulheres vítimas para centros de atendimentos, né? Quem já ouviu em algum centro justificativa que os motivos para que as mulheres estivessem passando por situações de violência eram por conta de vidas passadas, ou até mesmo estariam ajudando na sua própria evolução e na evolução do homem que está violentando ela, não é? E já expandindo para outras questões de violências ou questões mesmo dos movimentos religiosos e mulheres que Cecília citou logo no início, não é? Se a gente for olhar também nos movimentos religiosos espíritas, onde é que estão as mulheres, quais são as funções que elas cumprem, né? Elas estão em locais que podem deliberar e falar suas questões. As mulheres são ouvidas nesse movimento, porque não é só dar fala, mas também ouvir, parar para ouvir. A gente precisa estar atento a todos esses detalhes, ainda mais, né, como espíritas. Então, muitas respostas para a próxima pergunta que eu vou fazer a seguir para vocês, para a gente poder finalizar esse momento de live. Não é? Alice, eu queria só falar uma coisa que eu acho que depois dessa tua fala seria muito interessante. Um trabalho dentro das casas espíritas com os trabalhadores, principalmente os relacionados à área do assistencialismo e ao atendimento fraterno, um conhecimento sobre o assunto, uma preparação para sensibilizar esses trabalhadores a receber mulheres vítimas de violência e principalmente aquelas mulheres que ainda não conseguem expressar a violência, mas que se tem uma sensibilidade para a percepção dessa problemática. Então seria muito interessante, principalmente para esses canais, né, do assistencialismo, do atendimento fraterno e da sensibilização de todos os trabalhadores da casa, de todos nós que frequentamos a casa espírita, trabalhadores ou não só dentro da casa espírita, mas na nossa vida, né? Porque a gente não é espírita quando a gente entra na casa espírita e sai. A gente escolheu esse entendimento filosófico, doutrinário, religioso também, para nortear a nossa vida, né? As nossas encarnações, quem sabe.
E é muito importante essa sensibilização da gente como ser e também da casa espírita, que também pode trazer contribuições muito expressivas para o atendimento, para o acolhimento dessa mulher, sem esse julgamento do sofre que tu vai evoluir mais rápido, é teu karma, né? Você tem que viver isso para conseguir evoluir, né? Isso é muito triste, é muito pesado, muito punitivo e deveria ser, de fato, ninguém deveria falar uma coisa dessa para uma mulher que está em sofrimento, né? Para nenhum ser. Era essa a contribuição que eu queria dar a uma observação da importância dessa sua fala e do que essa sua fala me estimulou, né? Perfeito, Cecília. E esse teu posicionamento tem muito a ver com uma pergunta que eu vou deixar aqui de reflexão para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que vão assistir depois. Né? Apesar daí, para a minha pergunta, muitas das respostas já foram faladas aqui, mas que a gente pense ainda mais, não é? A gente pense por que os movimentos espíritas eles devem atuar em prol do combate tanto dos desrespeitos quanto das desigualdades e das violências cotidianas que envolvem as mulheres, não é? Eu deixo essa reflexão para as pessoas que estão aqui assistindo a live, que vão assistir depois, para que reflitam ainda mais, não é? Se a gente seguir com esse ideal, que o lar é apenas um ambiente sagrado, a gente não vai conseguir trabalhar questões estruturais da nossa sociedade. A gente não vai trabalhar para combater as opressões cotidianas e, por consequência, a gente também não vai estar praticando a lei de amor de verdade, né? Da caridade, do respeito, e vai estar caminhando para o progresso. E aí, Cecília, você queria complementar mais alguma coisa? Eu só queria lembrar a todas nós mulheres, né, que estamos mulheres nesse momento, da nossa luta, do compromisso com a conquista, né, de novas realizações, o agradecimento das mulheres que já conquistaram lutas anteriores a nós, e assim, a força, a perseverança, e principalmente, eu acho que é uma descoberta bem recente para a maior parte das mulheres, é a questão da sororidade, né, do vamos caminhar juntas, que até mesmo o nosso sistema econômico, né, o capitalismo, nos fez inimigas para nos distanciar e enfraquecer a nossa luta, porque juntas, mulheres, nós somos mais fortes. Então, sigamos juntas na luta, no compromisso com a melhoria das nossas vidas, com a melhoria do mundo, né? Então, é esse o recado que eu tenho para dar para todas nós, mulheres. Força, perseverança, vamos lutar juntas. E juntos também os homens que estão se desconstruindo nesse momento, né? Se redescobrindo. Vamos todos juntos conquistar ainda mais igualdade e respeito. Exato. E Cecília, só a última frase para complementar a tua fala, que a gente já está encerrando, que a gente vai ter um momento bem especial aqui para dar continuidade a essa live, é que a gente lembre e a gente possa desmistificar, como eu falei no início, esse ideal da mulher, no sentido de que para quais mulheres eu estou lutando, né? Que a gente lute para todas as mulheres, mesmo que as amarras delas sejam diferentes das nossas, já dizia Audre Lorde, né? Então, que a gente lute pelas mulheres negras, indígenas, brancas, trans, travestis, todas sejam incluídas, certo? É bem importante sempre enfatizar isso, porque por muito tempo as lutas foram baseadas para um grupo exclusivo de mulheres. Então, é bem necessário que a gente sempre enfatize isso. E, bom, depois de todas essas informações, a gente também gostaria de fazer uma homenagem, não é, para as mulheres que estão sempre conosco no Ágora. E, para isso, eu vou chamar mais uma mulher de surpresa agora, uma mulher incrível, que vai fazer essa homenagem, não é? Deixa eu colocar todas aqui na tela. Espera aí. E chamá-la. Pode entrar, querida. Olá! Olá, Marta! Boa noite a todos e todas. Estou aqui hoje para prestar uma homenagem às mulheres integrantes
E parceiras do Ágora também, aquelas que também participam das nossas lives, comentando, participando sempre. E aí eu vou projetar aqui uma apresentação para vocês. Vamos lá. Antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Fiquei quieta, agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor, minha cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Mas sempre dou o meu jeitinho. É bruto, mas é cocaína. O que Deus me fez assim, fora de mim. Deixa minha fé guiar. Sei que um dia chego lá. O que Deus me fez assim, fora de mim. Você consegue mudar a minha visão. Foi tanto e agora digo não. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber se o que me faz bem. A furada não me entretém. Não me liga, quero ir além. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. É bruto, mas é cocaína. O que Deus me fez assim, fora de mim. Como diz aí a mensagem, que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Então, nós gostaríamos de parabenizar todas as mulheres e que não esqueçamos que essa data não é uma data romântica, e sim uma data política, de muita luta e batalhas diárias. Em especial, queremos agradecer a todas as mulheres que estão lutando na linha de frente contra a Covid. Essas guerreiras e verdadeiras heroínas que lutam diariamente contra o inimigo invisível. Só podemos dizer gratidão. Gente, deixa eu botar aqui. Muito obrigada, Marta. Ficou muito lindo o vídeo. Ficou muito lindo. Agradecer a todas as mulheres do Ágora que fazem o Ágora. E, minha gente, sou muito emotiva, meu Deus. E aí, avisar da próxima live, que vai ser dia 12. Vai ser com Alexandre Júnior e Ronildo Oliveira. O tema vai ser Sindicatos de Professores de Jabotão, a pandemia e o processo de volta às aulas. E é isso. Boa noite, gente. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom.